Que é isso, Havaianas? Onde você foi se meter? E será que toda essa polarização política vai ser positiva ou negativa para a dona da Havaianas? E é claro que vamos entender a repercussão disso aqui porque pode trazer oportunidades fortíssimas na Bolsa de Valores. E o acionista do Banco do Brasil, será que está preparado para o choque de realidade agora para o ano de 2026? Vamos entender o que o Safra está calculando de potencial para as ações BBAS3. E adeus Eletrobras velha, e feliz Eletrobras nova. Chegou agora a Axia Energia com Axia 3 em uma nova fase de governança da companhia. Ou seja, realmente a velha estatal ficou para trás e o investidor já pode se animar com dividendos elevados na promessa da Axia Energia. E a WEG sempre fazendo aquisições cirúrgicas e agora avançando na mobilidade elétrica. Já do lado da Marfrig e da BRF, realmente a MBRF, que é a fusão dessas empresas, está mostrando para o que veio e fez a maior captação da sua história, de 2,37 bilhões de reais. E notícia excelente para os acionistas da JHSF, que não só estão colhendo uma valorização absurda das ações, como ainda por cima a empresa botou no bolso todas as outras empresas que pagam dividendos mensais, dobrando o seu pagamento mensal. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e vamos começar com essa notícia de alto impacto que, na verdade, está repercutindo no mercado como um tsunami. Essa é a clássica situação do risco de imagem afetando o preço na tela de curto prazo. O mercado financeiro é sensível a ruídos, e quando uma marca de varejo entra no meio de uma polarização política, querendo ou sem querer, a volatilidade dispara. E aqui vamos falar desse valor comercial que caiu de 152 milhões de reais. Foi um belo tombo na Bolsa de Valores para as ações Alpa 4, que é a dona da Havaianas, ou seja, a Alpargatas, que aliás é uma das investidas da Itaúsa, que é a holding que possui a maior parte das ações do Banco Itaú. E a Alpargatas, que é a dona da Havaianas, sentiu na pele o peso dessa polarização política no Brasil. Uma campanha de marketing que deveria celebrar o ano novo virou motivo de boicote e guerra nas redes sociais. Qual é o resultado? O mercado, que é avesso a polêmicas, penalizou a empresa nessa semana. As ações que viram uma alta absurda de mais de 100% e ainda estão 117,55% de alta nos últimos 12 meses, caíram na última segunda-feira, dia 22 de dezembro, 2,39%. Mas a verdade é que isso pode reverter muito positivamente para a Alpargatas. Afinal de contas, vimos isso recentemente numa empresa de jeans americana que usou, por querer ou sem querer, uma estratégia de polarização de pequenas massas que acabou se movimentando muito forte e todo mundo começou a falar dessa marca jeans lá nos Estados Unidos. Aqui, pode ser que a Alpargatas tenha tido essa intenção de criar polêmica mesmo para todo mundo falar do nome dela. Está dando muito certo. Se vocês procurarem aqui no YouTube, todo mundo está falando desse caso da Alpargatas. E a empresa que estava meio apagada, ou seja, poucos investidores conheciam ela, agora estão tendo acesso a informações sobre essa empresa. E eu tenho certeza que muita gente aqui do Ativo Virtual, apesar de eu trazer os dividendos e notícias relacionadas à companhia no giro rápido do mercado e também nos balanços da Itaúsa, muita gente sequer sabia da existência dessa empresa. E aliás, que baita empresa! Com essa valorização de quase 118% nos últimos 12 meses, na cotação dos R$ 11,90, realmente não tem do que o investidor se queixar. O PL está caro, de 21,29. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa. Analogamente, é como se a empresa gastasse 21 anos para pagar todo o seu valor de mercado apenas com seus lucros. E para não ser um número solto, o benchmark de mercado muito utilizado nos Estados Unidos é de um PL de 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Por aqui no Brasil, entre 10 e 12 vezes para os mais conservadores. Um fato é que realmente o PL está esticadíssimo e o PVP mostra que a empresa está 85% acima do valor patrimonial. Dividend yield atual de excelente 5,66%. E sim, eu falei a palavra excelente para chamar a sua atenção mesmo, porque muita gente vai falar que eu estou doido por falar que essa empresa está pagando muitos dividendos, sendo apenas 5,66%. A questão aqui é como eu sempre explico, o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses dividido pelas cotações atuais. Mas horas, se as cotações subiram quase 120%, ou seja, mais do que dobraram, é óbvio que o resultado dessa divisão vai ser um percentual menor. Mas não para quem comprou 12 meses atrás, nada disso. Nesse caso, o investidor teve o seu dividend yield on cost, ou seja, no custo de aquisição, muito maior do que esse aqui, porque ele comprou 117,5% mais barato do que o preço agora. Mas e aí? Será que a empresa pode aumentar o pagamento de dividendos? Será que esse PL está ruim ou ela realmente tem condições
de continuar aumentando a sua lucratividade ao longo do tempo e o mercado apenas está precificando para o futuro? Quais são as perspectivas futuras dessa empresa? Bem, para responder todas essas perguntas aí você já sabe. Só deixar nos comentários abaixo. Se vocês querem, fique preparado da Alpargatas. Não tem como trazer uma análise profunda de uma empresa dentro do giro rápido do mercado que eu faça um apanhado das principais notícias e fatos relevantes e avisos aos acionistas que estão acontecendo no mercado, porque são os meus estudos que eu compartilho aqui na comunidade. Uma coisa é certa, a empresa começou a dar lucros de novo recentemente e o fundo dela do poço realmente foi no ano de 2023. Mas vamos falar aqui do pé da discórdia, entendendo a polêmica associada. Na última segunda-feira, dia 22, a Alpargatas perdeu 152 milhões de reais em valor de mercado. A queda das ações preferenciais caíram 2,39% e das ordinárias recuperaram 1,66%. Mas o motivo é que na campanha, a atriz Fernanda Torres disse: "Desculpa, mas eu não quero que comece o ano com o pé direito. Não é nada contra a sorte, mas vamos combinar, sorte não depende de você, depende de sorte." Fecha aspas. E ela continuou: "O que eu desejo é que você comece o ano novo com os dois pés na porta, os dois pés na estrada, os dois pés na jaca, os dois pés onde você quiser." Fecha aspas. Mas aí o recado foi interpretado por alguns dos brasileiros como um posicionamento político contra a direita, sobretudo entre os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, e por isso virou alvo de críticas nas redes sociais. É verdade, é uma tristeza, na verdade, o Brasil tão polarizado assim na política que ninguém pode falar nada e as pessoas já associam que fulano é petista ou é bolsonarista. É uma coisa impressionante. As pessoas sequer discutem política pelas razões certas, mas a política pela política, sem o objetivo que de fato é a boa governança do Brasil. Bom, mas aqui realmente o assunto não é político, só estou tratando dele porque foi o motivo da viralização do assunto relacionado aqui à campanha de marketing da Alpargatas. Afinal, o mercado financeiro tem memória curta para ruídos que não afetam fundamentos. Passado o susto, as ações tentaram se recuperar e se recuperaram muito forte. Por quê? É o famoso FOMO, ou seja, a palavra em inglês que meramente significa o medo de perder a oportunidade. Como as ações corrigiram forte, depois de uma tendência de alta absurda, é claro que muita gente enxergou isso aqui como oportunidade. E a própria Alpargatas, com certeza, ou muito provavelmente, deve estar com a alta direção comemorando, soltando fogos, porque a empresa nunca foi tão falada na mídia quanto agora. Ela fez um investimento pontual na campanha de marketing dela e deu muito certo. Todo mundo falando da Alpargatas e agora, recentemente, logo depois dessa queda, a empresa recuperou as cotações mais de 4%. Então, qual é o impacto para o investidor? Bem, quem deve ficar de olho nisso não é só o acionista da Alpargatas, mas também os acionistas da Itaúsa. Como eu expliquei, a holding Itaúsa é a maior acionista da Alpargatas, com quase 30% das ações. E se a Alpargatas sofre, o resultado da Itaúsa sente um leve impacto, embora o Banco Itaú seja o carro-chefe da companhia mesmo. Então o risco real aqui é o boicote ganhar tração no mundo real e as vendas de Natal simplesmente caírem. Aí o fundamento da empresa piora e a ação pode sim cair de verdade na bolsa de valores depois do próximo balanço. Mas por enquanto é puramente especulação e ruído também. As ações já perceberam isso, o mercado já está entregando valor e as ações estão voltando para o seu topo histórico como vimos lá no gráfico. Mas e você, o que você acha disso? Acha que foi uma campanha de marketing intencional da Alpargatas para ser mais falada na mídia ou foi realmente sem querer? Deixem nos comentários, porque enquanto isso vamos falar do Banco do Brasil. Afinal, o Safra atualizou suas projeções e manteve uma recomendação neutra, dizendo que não é hora de comprar agressivamente as ações da companhia. O diagnóstico é conhecido, ou seja, inadimplência elevada no agronegócio, combinado com mudanças regulatórias, provocou um verdadeiro cataclisma no banco. E a questão agora é se 2026 pode ser diferente. A questão aqui é que para o Safra não pode ser não, ou melhor, não tanto. Os analistas trouxeram uma projeção para o próximo ano com preço-alvo de R$ 25, ou seja, existe aqui uma alta potencial de 17%, mas a recomendação é neutra, o que significa dizer que se você não tem as ações, não compre, mas se você já tem, também não mexa. Segundo Daniel Vaz, que assina aqui o relatório do Safra, os pontos de inflexão seguem sem sinais claros de materialização. Por enquanto, só tem promessas do Banco do Brasil mesmo. A gente precisa ver o fechamento do ano de 2025, ou seja, do quarto trimestre deste ano, para começar a estimar, fazer um valuation para o ano de 2026. Sem esses dados, fica muito difícil, mas eu já trouxe aqui no canal alguns vídeos falando sobre o Banco do Brasil, como por exemplo, Fique Preparado, que é o quadro do Ativo Virtual, que eu faço o raio-x das empresas. Vocês podem ver, é um vídeo grande, de mais de 20 minutos, falando apenas sobre o Banco do Brasil, realmente trazendo tudo que o pequeno investidor precisa saber antes de investir, ou seja, perspectivas, projeções, preço-teto e muito
muito mais. E não foi só ele não. Recentemente também trouxe um aviso para nossa comunidade não ser enganada por manchetes de matérias. A ideia aqui é realmente conscientizar a nossa comunidade do que está acontecendo no Banco do Brasil para perder o medo, não achar que o banco vai falir, nem nada disso. A questão é quando o banco vai trazer o retorno que você, potencial investidor ou acionista do banco, deseja receber. Esse aqui é o ponto, a temática desse vídeo aqui. Afinal de contas, o buraco é mais embaixo. Os números do Banco do Brasil continuam baixos. O banco cortou a projeção de lucro para o ano de 2026. O lucro estimado de 22,18 bilhões de reais é 13% abaixo do que o consenso do mercado espera. Ou seja, o Safra acha que o mercado está otimista demais. E a realidade é que o próprio ROI de apenas 12% para o Banco do Brasil é uma lástima. Vimos o Banco do Brasil praticamente nos 20% e ele até chegou a 20%. E agora 12% é realmente algo muito triste a respeito do banco. Por outro lado, tem o Itaú simplesmente brilhando nesse setor. Recorde de lucratividade, recorde de carteira de crédito e ainda por cima mais de 23% de ROI. Nem o Banco do Brasil, nem nenhum banco conseguiu alcançar o que o Banco Itaú conseguiu com esse ROI do último trimestre apresentado por ele, ou seja, o terceiro trimestre. E o vilão aqui acaba sendo a inadimplência rural. Afinal de contas, as renegociações estão acontecendo, como eu venho trazendo aqui no Giro Rápido do Mercado, mas elas continuam lentas. O banco espera renegociar até 25 bilhões de reais em dívidas do agro, mas isso está demorando. O efeito positivo só deve ser percebido no primeiro trimestre do ano de 2026. Na verdade, eu discordo disso, mas essa é a avaliação do Safra, mas quem tem assistido os vídeos do Ativo Virtual sabe perfeitamente, eu já tenho falado e até provado, que a probabilidade do banco trazer um retorno significativo vai ser apenas no segundo trimestre do ano de 2026. Então, ainda temos que falar do pico do calote, ou seja, a administração acredita que a inadimplência rural vai atingir seu pico, ou seja, o pior momento, apenas no início de 2026. E aí sim, bate com a análise que eu trouxe recentemente e mostrei lá nos vídeos. Os produtores rurais continuam pedindo recuperação judicial, que impede que o banco reduza as provisões, ou seja, o dinheiro separado para cobrir os calotes. E isso está acontecendo porque muita gente está esperando o apoio do governo, mesmo tendo dinheiro para quitar. Afinal, é muito mais vantajoso utilizar o dinheiro que o governo está cedendo para os produtores rurais. Então, para o acionista, realmente a mensagem aqui é de cautela, avaliar bem o momento para investir, mas eu sempre falo aqui no canal que o investidor de longo prazo faz compras parciais e assim aproveita ao longo do tempo para fazer um belo preço médio. Se o banco mostrar resultados significativos, ele pode disparar nas cotações e quem ficou esperando o banco cair muito nas cotações pode simplesmente ficar chupando o dedo. Atualmente as ações BBAS3 nessa cotação dos R$ 21,75 desvaloriza 5,45% nos últimos 12 meses. O PL parece barato, 9,65 até seria se o banco não fosse do governo, mas como é, tem que adicionar aqui um prêmio de risco. Então por isso que eu acho que o PL não está barato, mas abaixo do benchmark de mercado e abaixo do que os conservadores buscam também. O PVP mostra que o Banco do Brasil está 32% abaixo do valor patrimonial, ou seja, um belíssimo desconto, e um dividend yield de apenas 5,5%, com razões óbvias. Então, quem está fazendo dividendos sintéticos e comprando as ações do Banco do Brasil com prêmio, ou seja, assuntos que eu tenho falado muito lá no Grupo VIP, como por exemplo, aqui no Grupo VIP de opções, recentemente recebemos de 36 a 45 centavos por ação. Eu mesmo recebi 45 centavos para tentar comprar as ações nos R$ 21,69. Se eu conseguir, eu compro as ações nos R$ 21,69 e recebo o prêmio, e se eu não conseguir comprar neste preço aqui, eu só recebo o prêmio. Então vocês podem perceber que o risco aqui é nenhum, porque a intenção primária é realmente comprar as ações BBAS3 pelo preço de R$ 21,69, só que aí eu recebo esse prêmio simplesmente porque eu estou declarando a minha intenção de compra antecipadamente para o mercado. Quer aprender isso aqui, dividendos sintéticos também? É só se inscrever no Grupo VIP, tem material gravado, com dividendos com ações, fundamentos de opções e dividendos sintéticos e muito mais aqui no Grupo VIP. Mas é claro, se você nunca operou opções de ações, eu te aconselho a entrar no Grupo Premium, porque aí tem chat aberto, você pode tirar várias dúvidas, além de ter como contato todo mundo que já entrou aqui no Grupo VIP do Ativo Virtual, e assim aumentar seu network. E se você tem vontade de se inscrever no Grupo VIP ou estender a sua assinatura, simplesmente não teve melhor momento no ano de 2025. Promoção relâmpago, onde você pode levar até 4 meses de graça. Mas, atenção, somente com pagamento via Pix, incluindo todos os planos menos o Prestige. E é claro, para os planos anuais, semestrais e também trimestrais. Mas corre lá, porque já vai acabar. Acaba no dia 31/12 de 2025.
5. E aí, você pode utilizar esse cupom aqui para obter um desconto acima de 33%. E aí, com isso, recebendo dividendos sintéticos e comprando as ações com investimentos parciais e de preferência recebendo prêmio, essas quedas aqui ficam suavizadas e praticamente imperceptíveis. E até mesmo tem gente ganhando muito mais do que a queda das ações BBAS3 geraram contra quem simplesmente ficou buy and holder, ou seja, só comprou as ações e ficou esperando aqui receber dividendos sem fazer nada. Agora vamos falar da Eletrobras, que agora confirmou e é a Axia Energia, inaugurando essa nova fase e mantendo dividendos elevados. Ou seja, 3 anos após a privatização, a gigante de energia do Brasil encerra definitivamente seu ciclo como Eletrobras nessa nova identidade visual, se tornando com isso a Axia Energia, e o código de bolsa de valores AXIA3, que já é uma realidade da B3 e muita gente já sabe disso. O mercado está reprecificando a empresa e ela deixa de ser vista como uma estatal ineficiente em reestruturação para ser encarada como uma corporation focada em lucro e eficiência. E quando a gente fala de lucro com eficiência, é claro que a gente está falando de dividendos também. E é claro que os números importam. O principal atrativo continua sendo o provento, ou seja, o dividendo da companhia, através do dividend yield dos últimos 12 meses, já está acima de 10%. E isso acontece porque, embora o lucro contábil acabe oscilando com ajustes, a geração de caixa operacional é monstruosa e previsível. No valuation da empresa, ela negocia com um PVP de 1,6 vezes, e isso mostra que ela não está de graça, como estava na pré-privatização. Mas o mercado aceita pagar um prêmio pela qualidade e pela governança melhorada. Em outras palavras, como esse PVP está acima de uma vez aqui, significa que ela está 60% mais cara do que o valor patrimonial dela, apenas traduzindo isso. Então, é importante ter isso em mente. E outro item importante é sobre a desalavancagem, ou seja, a dívida está em uma trajetória de queda, o que libera ainda mais espaço para dividendos futuros. O valor de mercado da companhia gira em torno de 140 bilhões de reais, com a cotação aproximada de 60 reais. Então, lembrando que a Axia 3 permanece entre as ações mais relevantes do setor elétrico para os investidores focados em renda. Afinal de contas, a política de remuneração da companhia vai ser agressiva, sustentada por um caixa maior e menor necessidade de investimentos concentrados no curto prazo, como eu trouxe recentemente. Então o foco dela está na estratégia mais orientada a criar valor, comunicação alinhada com o mercado global, reforço de governança corporativa e distanciamento simbólico do passado da estatal. Realmente não é só uma maquiagem aqui para nova marca da companhia, ou seja, o rebranding dela para Axia Energia. Ela realmente está mudando a governança e a estratégia para atrair investidores. Um exemplo claro disso é a própria ação ordinária da companhia. Nessa cotação dos R$ 49,95, sim, corrigiu recentemente, ainda valoriza absurdos 108% nos últimos 12 meses. PL negativo, ou seja, a empresa está com prejuízo. Mas, como vimos no último resultado, a empresa começou a melhorar. O PVP da companhia mostra que ela está 33% acima do valor patrimonial, com um dividend yield de 12,79%, ou seja, acima de 2 dígitos. E ainda por cima, valorizando mais de 100%. Quem investiu na Axia Energia no ano de 2025 é quase como ganhar na loteria mesmo. Agora vamos falar da WEG, que ela já é líder na fabricação de estações de recarga, ou seja, os wallbox, que são as estações rápidas de carga para mobilidade elétrica. Isso mesmo, para carros elétricos, motos também. Mas faltava uma peça no quebra-cabeça, ou seja, a inteligência que conecta o motorista ao carregador. E hoje, o maior problema do dono do carro elétrico é encontrar o carregador e pagar por isso de forma fácil. E daí é que entra a Tupinambá. Empresa essa que ela adquiriu 54%, um investimento de 38 milhões de reais. E como a empresa faz investimentos realmente cirúrgicos, ou seja, são aquisições cirúrgicas, como eu mencionei logo na entrada do vídeo, é um investimento pequeno, mas significativo para a companhia. Ou seja, esse valor de apenas 38 milhões de reais para uma empresa que vale bilhões, isso é dinheiro de troco, o que torna o risco financeiro da operação quase nulo. Por outro lado, a Tupinambá atua com software e serviços para a gestão de redes de recarga, e basicamente é um aplicativo que mostra onde tem carregador e se está livre e cobra a recarga. Mas então por que a WEG fez isso? Bem, basicamente o ecossistema é completo. Agora a WEG ela vende o equipamento para o shopping ou para o posto e também vende o software para gerenciar a cobrança. Além disso, ela ganha na venda da máquina e na recorrência do serviço. Apenas para se ter uma ideia, com a Tupinambá, a WEG terá dados valiosos sobre onde, quando e como os brasileiros carregam seus carros elétricos. Ou seja, a receita aqui é para o longo prazo. A notícia cita que negócios serão consolidados nas
demonstrações a partir de dezembro de 2026, ou seja, é um plantio hoje para colher receita recorrente no futuro. Atualmente a VEG, com VEG 3, essa cotação dos R$ 48,28 desvaloriza 6% nos últimos 12 meses. O PL é caro, sempre foi caro e continua caro, 30,97, e o PVP absurdamente caro, 796% acima do valor patrimonial. Mas a questão aqui é, como eu sempre explico, empresas que investem muito em tecnologia, elas têm esses indicadores mais caros mesmo. O dividend yield é de 5,14% e tem como fazer dividendo sintético com a VEG também. Mas dinheiro grande realmente está aqui nas ações da MBRF, ou seja, a fusão da Marfrig com a BRF, mostrando que essa fusão tem uma força brutal no mercado. Ela conseguiu captar dinheiro no Brasil com prazo de 30 anos, ou seja, vencimento em 2055, e isso pagando apenas CDI mais 0,25%, ou seja, não é nada. Ou melhor, não é nada em termos de taxas, mas é, de fato, um atestado de qualidade de crédito, ou seja, o rating da empresa, simplesmente impressionante. O mercado basicamente disse: eu confio que vocês estarão pagando em dia daqui a 3 décadas. Afinal de contas, um dos maiores medos de quem investe em frigoríficos, como no caso da Marfrig e a BRF, que fundiram, sempre foi a dívida. E o setor é cíclico e o capital intensivo, é claro. Porém, a nova MBRF, fruto da união das duas gigantes, acaba de dar uma demonstração de solidez financeira que poucos esperavam. O mercado de capitais simplesmente comprou a tese da empresa e aceitou emprestar dinheiro muito barato por muito tempo. Olha, isso é visto raramente em empresas de transmissão de energia elétrica. É realmente impressionante isso aqui, pessoal. Quem acompanha como as empresas adquirem dinheiro do mercado, vão ver que, inclusive, a Taesa, a ISA CETEP, que agora é a ISA Energia, e muitas outras empresas não conseguiram fazer isso aqui que a MBRF conseguiu. Então, apenas por essa explicação que eu estou dando, já dá para perceber que realmente é impressionante. Além disso, a empresa queria 1,9 bilhão de reais, mas os investidores ofereceram 2,9 bilhões, e com tanta procura, a empresa exerceu o lote adicional e aumentou a captação. O custo, ou seja, o spread, devido à alta demanda, fez com que a taxa caísse, e o custo final ficou CDI mais 0,25% ao ano. É realmente algo baixíssimo para se remunerar. Então, a tradução é clara: isso é praticamente dinheiro de graça em termos de spread de crédito, que é o risco no mercado. Quanto maior o risco, maior é o prêmio de risco, ou seja, a taxa que o investidor recebe. Muitos de vocês vão lembrar que os produtos oferecidos pelo Banco Master, por exemplo, chegaram a mais de 50%. Em resumo, isso gera uma economia de 5 milhões por ano apenas em juros para a MBRF. Sem falar que uma das séries vence em 2055, ou seja, daqui 30 anos. Isso é o longo perfil da dívida média para mais de 10 anos, tirando a pressão do caixa no curto prazo. Então, para o acionista, essa notícia é excelente. A estrutura de capital da empresa vai melhorar muito, trocando dívidas caras e curtas por dívidas baratas e longas, ou seja, que é o Liability Management. Atualmente cotado aos R$ 19,53, o PL da empresa é barato, 9,85, mas o PVP mostra que ela está 131% acima do valor patrimonial. Como a fusão acabou de acontecer, ela ainda não pagou dividendos, mas é importante lembrar que tanto a Marfrig quanto a BRF pagaram dividendos colossais antes da fusão. Então, quem olhar aqui para os ativos vai lembrar que o pagamento realmente foi gigantesco. Então, imagine quando a MBRF começar a pagar dividendos. E a JHSF, notícia rápida aqui a respeito da empresa que simplesmente foi foguete de 2025. E ela já paga dividendos mensais. E agora ela decidiu pagar dividendos mensais em 2026, mas ainda fazer com que todas as outras empresas que pagam dividendos mensais passem vergonha. Isso porque ela aumentou o pagamento mensal para quase 7 centavos por ação. Sim, essa é uma distribuição de dividendos mensais. Muitas empresas que pagam dividendos mensais, na verdade, pagam em forma de JCP, mas a JHSF faz questão aqui de pagar em forma de dividendos. O total é de 550 milhões de reais para o ano de 2026 e já saiu o cronograma completo. É claro que os membros do Ativo Virtual, aqui na área exclusiva para membros, no Radar de Dividendos, que é a ferramenta do Ativo Virtual que fica monitorando o site da CVM em busca de novas oportunidades, já está aqui totalmente listado. Então podemos ver, os quase 7 centavos por ação ordinária JHSF3 gera uma rentabilidade líquida de 0,75% ao mês. E isso na ação que vocês vão ver daqui a pouco, que tem indicadores muito sólidos e valorização fortíssima. Datacom começa no dia 20 de janeiro e o pagamento já é no dia 29 de janeiro. Realmente muito rápido. Imagine quem investiu na JHSF quando o Ativo Virtual começou a falar que isto poderia acontecer, ou seja, a valorização das ações JHSF3. Agora, quem comprou aqui realmente está comemorando 132% de valorização das cotações
ações, e ainda por cima, um dividend yield de 4,85%, que vai dobrar. Afinal, a empresa está valorizando 127,75% nos últimos 12 meses. Quando eu comecei a falar da empresa, estava nos R$ 4, até menos, R$ 3,30, R$ 3,40. Realmente chegou agora nos R$ 7,95. O PL continua de graça, 4,19, é por isso que a empresa consegue pagar mais dividendos, e o PVP 14% abaixo do valor patrimonial. E você, investe na empresa? Deixa nos comentários abaixo. Mas vai deixar nos comentários abaixo também o que vocês acharam de todas essas notícias, matérias e fatos relevantes. E desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.